Fala aí, família. Boa tarde. Tudo bem? Tô aqui mais uma vez, né? Gravar mais um vídeo. Eu quero primeiro de tudo, né? Deixar bem claro aí que desde que eu me comprometi a gravar esses vídeos aí, né? Pra tentar dar um testemunho aí sobre a minha vida, sobre o que eu vivo, o que eu vivi, o que eu vivo hoje. Muitas lutas muitas lutas, muitos obstáculos, melhor dizendo, apareceram na minha vida, mas eu cheguei ao ponto até de pensar em parar de fazer os vídeos, sabe? Porque achei que isso aí não tava dando em nada, mas independente disso, né? Eu tive um sonho aí há 2 noites atrás e Deus me falou, só fala, deixa que o resto é comigo, mas sim. Então, galera, eu queria falar pra vocês que, né, eu queria trazer uma história, como eu tinha falado toda semana, trazer uma história diferente, para que pudesse não ficar só nas minhas palavras, né? Para que eu pudesse falar em cima baseado nessa história. Eu tinha até preparado um outro texto, mas na verdade muita coisa mudou. Mas vamos nessa. Então, se é para falar de história, eu pedi a Deus confirmação sobre aquilo que eu tinha programado. E nesse sonho Deus falou comigo. Então, porque seu propósito não é falar da sua história, por que contar histórias de outras pessoas? Por que contar outras histórias? Né? Então, beleza. Então eu vou aqui dar um feedback ali do que eu passei, do que eu vivi, né? Vou ser bem resumido mesmo, né? Porque senão se torna uma coisa muito longa, até porque já está longo, certo? Então, assim, tudo começa mais ou menos quando eu tinha 12 anos de idade e eu sentia que minha mãe precisava de ajuda dentro de casa, financeira, né? Ainda que não faltava nada, mas também não sobrava. Era bem limitado, né? Só eu, meus irmãos e minha mãe sabem o que a gente passava dentro de casa. Quando muitas das vezes alguém tinha que deixar de comer, né? Eu ou minha irmã mais velha, para que os mais novos pudessem comer, ou comer menos, né? Fazer aquele angu no domingo com linguiça, mas durante a semana aquela polenta ficava sendo frita, o que sobrava a semana toda. Era o pão que a manteiga acabava, tinha que passar na frigideira no óleo. Daqui um pouco secava o óleo, só tinha a frigideira, só passava o pão para esquentar ali, para enganar. Mas sim. E aí eu pedi na esquina lá, para que eu, no barzinho da esquina, na mercearia, se ele me dava emprego com 12 anos. E ali eu comecei a trabalhar, fui me dado emprego, oportunidade, não me pagava praticamente nada, me davam umas pipas, umas bolas de gude, o que eu todo dia tinha direito. Depois que eu voltasse da escola era um pão, um leite, era o pagamento que ele me dava. Mas para mim eu já estava ajudando, né? E aí com isso fui crescendo, com os 15 anos fui trabalhar na padaria, só que para mim trabalhar na padaria eu tinha que passar a estudar de noite. Na época não tinha essa facilidade que hoje tem. E para mim passar para de noite foi uma luta, consegui passar para de noite. E aí minha história começa, né? Porque eu com 15 anos, naquela época, um garoto de 15 anos era tido como uma criança ainda. Eu fui estudar no meio só de adultos, né? E aí ali começou, eu comecei a me achar adulto, porque eu já trabalhava, já tinha um salário, estudava fora, eu estudava, né, de noite. E aí comecei a ter contato só com adulto. Aí passei, não, vou tomar minha cerveja, porque agora eu sou adulto. Trabalho, estudo, comecei a fumar um cigarro. Até que no final de semana, saindo, porque eu já era homem, né? Com 15 anos, já trabalhava, já estudava de noite. Então eu era homem. E aí nos passeios daqueles do final de semana, né? Porque eu tinha uma merrequinha para gastar. Naquela época o passeio era bem mais simples do que hoje. Não andava um cara de 15 anos com uma garrafa de uísque embaixo do braço, né?
era um copinho de cerveja comprado por alguém que era adulto, com mais de 18, porque você com 15 anos nem cerveja ninguém te vendia. E aí eu acabei conhecendo as drogas, né? Por alguém da família. Alguém que há um tempo atrás, né, era um dos que apontavam para mim e me chamavam de cracudo, me chamavam de viciado, né? Essa própria pessoa foi a pessoa que me apresentou as drogas da minha família, né? Mas não estamos aqui para julgar ninguém. Beleza, quem é sabe. E aí, daí, né, foi só piorando. Eu sempre fui um cara meio destemido, nunca tive medo de nada, nunca tive... para mim não tinha tempo ruim, nunca tive medo de trabalho, nunca teve trabalho ruim para mim. Já vendi vassoura, já fiz tanta coisa na vida, né? E aí conheci também o baile funk. No baile funk a coisa só foi... É uma bola de neve, que tudo começou com uma brincadeira, uma diversão, né? Como eu tô dizendo aqui, uma bola de neve jogada de cima de uma montanha. Aquilo ali foi só uma brincadeira no início, né? Só que ela vai descendo a montanha e ela vai tomando proporções muito maiores. Até que chega um ponto que deixou de ser brincadeira. E quando você percebe, ela já se tornou uma catástrofe. Engolindo tudo e todos que vem pelo caminho. Destruindo a vida de tudo e todos que estão pelo caminho. Né? Mas você só consegue perceber quando ela já está destruindo tudo. Que já não é mais possível parar ela. Né? Mas entrei pro exército, né? Com 18 anos. E aí diminuí com tudo isso, porque a minha carreira para mim era prioridade. Logo que entrei lá, no primeiro ano sofri um acidente. Caí num salto lá de paraquedas, o meu paraquedas embolou com o do colega. E eu caí e quebrei os 2 pés, 2 joelhos, bacinho em 2 lugares, coluna em 3. Tive a oportunidade de me reformar, mas não quis, porque na época, eu estava na igreja e eu não queria mentir. E nem Deus queria que eu mentisse. Porque o que é? Uma vitória baseada numa mentira. Se eu tivesse sido reformado por incapacidade, como eu não estava incapaz e não sou até hoje, pelo acidente, tenho sim uma platina que me limita hoje muito por causa da idade. Mas na época, limitação nenhuma. Tanto que o médico ao qual me operou, ele fez um vídeo comigo. Sei, né? Hoje talvez não sei nem se é vivo. O Coronel Souza Filho. Ele me fez a minha cirurgia e depois me chamou quando ele descobriu que eu voltei a saltar. Depois do salto, eu saltei bem mais vezes depois do acidente do que antes. Saltei, 4, 5 vezes mais do que antes do acidente. Até o acidente eu tinha saltado pouquíssimas vezes. Saltei talvez 10 vezes mais, né? Mas sim. E aí me casei, tive filhos, estava na linha de estabilidade, me ofereceram a linha de estabilidade. Reforma ou linha de estabilidade? Como eu era e sou até hoje apaixonado pela minha farda. Como eu era e sou até hoje patriota. Se hoje me fosse oferecido de novo a reforma ou voltar para a caserna, minha resposta era só uma: voltar para a caserna. Porque eu amo o que eu fazia. Eu amo. Eu amo a brigada. Eu amo meu Brasil. Mas sim. E o que eu ganhei de presente com 7 anos e 8 meses, Fernando Henrique pegou e assinou um contrato com o FMI para poder pegar mais dinheiro emprestado, enxugar a máquina do governo. E ao invés de fazer isso lá nos ministérios, ele preferiu ir lá nas Forças Armadas e pegar todo mundo que não era estabilizado, não concursado, e mandar embora. E baseado nisso, foram 9.000 homens postos na rua. E daí pra cá, nunca mais o Rio de Janeiro foi o mesmo. Porque nós saímos lá de dentro ganhando 1.290 para vir aqui para fora para um salário de R$570. Nunca mais o Rio de Janeiro nem o Brasil foi o mesmo. Que a primeira coisa que as facções criminosas fizeram, descobrindo que tinha mão de obra qualificada, e eles tinham as armas e não tinham que usasse,
nem quem ensinasse a usar, foi oferecer 3 mil reais na época, para qualquer um que quisesse trabalhar para eles. Trabalhar, segurança ou... E aí sim. E aí, eu com 28 anos fui desligado do exército. E aí minha história foi ladeira abaixo, mais ainda. Porque eu não aceitava aquilo, eu fiquei revoltado, mas eu tinha minha família, que precisava levar comida a todo custo para dentro de casa. Nunca fui uma pessoa de gostar de pedir nada para ninguém. E aí tive que dar o meu jeito. Trabalhei de motorista de ônibus, motorista de caminhão, tive os envolvimentos errados que eu tive. Até que chegou um ponto que perdi minha família, perdi tudo. Mas quando Deus tem uma promessa na vida de alguém, ela leva tempo para se cumprir. Não porque Deus não quer te dar, ou não tem interesse de que aquilo aconteça na minha vida ou na sua naquela hora. É porque você tem que estar preparado também para receber e administrar aquilo. Porque como? Como que eu vou dar um avião na mão de alguém, para alguém pilotar, se o cara nem sabe como pilotar um avião? Conjecturando eu aqui, né? Para que fique mais fácil para entender. Fui até o fim do poço. Tive todo o envolvimento, me envolvi com todo tipo de coisa ruim. Pela misericórdia de Deus, eu com 35 anos, mais ou menos, para 36, comecei a lutar contra essa doença que eu carrego até hoje. E não foi fácil. Não foi fácil. Eu sei que muitas das vezes meus familiares, né, me viram em situações muito difíceis. Não pense que foi fácil para mim também, não. Só que na época eu estava dominado pela doença. Eu não tinha sentimento. Eu só pensava em mais uma dose. E aí, acabei indo parar na Deus Onipotente, lá em Coelho Neto. Fiquei um tempo, aprendi alguma coisa. Mas ainda não tinha aprendido o suficiente. Saí de lá, tive quedas. Até que fui parar no Maranatá. Resumindo aqui a história, gente. Desculpa a longa história. No Maranatá conheci um velhinho, que para mim é um paizão, seu Martim. Com quem eu aprendi muito, muito mesmo. No qual me ensinou que para vencer essa doença, que eu carrego, e talvez você conheça alguém que carregue também, não adianta você sair do mundo. Se o mundo não sair de você, é necessário que o mundo saia de você. A brabeza, a mentira, a manipulação. Inicialmente, ninguém vai acreditar em você quando você começar a falar a verdade. E é muito difícil, até hoje eu luto contra muitas coisas. Domínio próprio, mansidão, humildade. E aí passei um certo tempo no Maranatá e saí de lá. Mas ainda não tinha aprendido tudo que eu precisava. Ainda tinha muita coisa para aprender. E aí fui eu parar onde? Nas ruas. Depois de já lutar contra aquela doença que me matava e matava todos aqueles que eu amo, eu já não aguentava mais. Dobrei os meus joelhos e falei para Deus: se não for para dar alegria para eles, tristeza nunca mais, Senhor. Por isso eu fui morar na rua. Não porque ninguém me negou casa, não porque eu não tinha para onde ir, nada disso. Porque eu não aguentava mais dar tristeza para minha família. Eu não aguentava mais, eu preferia a morte. Eu busquei a morte intensamente e nem a morte me quis, porque não era a minha hora, não era o meu tempo. E não adianta, por mais que você faça isso, se não for a sua hora, não for o seu tempo, não vai rolar. Deus não vai permitir. A palavra final é dele, não é nossa. E aí, pela misericórdia de Deus, fui encaminhado pelo irmão Wagner, né, lá na catedral, me encaminhou para Toca de Assis. Passei pela Toca de Assis 4 meses. Cheguei lá não querendo nem sequer
ficar lá um dia, mas botei na minha cabeça que por 15 dias ficaria lá, pelo menos para pegar roupas e tentar tirar algum documento e depois ganhar o mundo. 4 meses se passaram. E os irmãos quase tiveram de me jogar para o lado de fora. Que se dependesse de mim eu estava lá até hoje, como eu já disse num vídeo anterior. Amo todos vocês, irmãos da Toca de Assis. Amo todos do Maranatá, minha família é Maranatá também, certo? Amo todos aí da Deus Onipotente. Bispo Vlamir, super abraço, sua bênção. E até hoje eu luto. Saí da Toca de Assis direto para São Paulo. Não deixei de ter lutas, não deixei de ter dificuldades na minha vida. Só que eu vejo a vida hoje por outro ângulo. Eu vejo a vida hoje por um ângulo que quem não serve para servir não serve para nada. Hein? Se toda essa luta que eu passei, se tudo que eu passei e que passo até hoje não me serviu de aprendizado, não só para mim, mas para mim ajudar o próximo, não adiantou, não valeu a pena, irmão. Sabe? Ao longo da vida eu consegui aprender que muitas vezes é melhor ficar calado quando tem vontade de falar. E muitas vezes eu tenho que falar quando eu tenho vontade de ficar calado. Mas uma coisa eu posso garantir para você. É possível. É possível sim. Porque Deus, Ele me fez uma promessa em 1994. Isso está lá em... Perdão. Isaías 53:10. Depois você pode ir até lá e confirmar. Hoje eu começo a viver isso já. Todavia o Senhor agradou Moelo fazendo enfermar, para que eu não morresse na mão do inimigo, porque tinha local e hora para me morrer na mão do inimigo pela vida que eu vivia, em 94. E depois disso ele me fez uma outra promessa. Ageu 2:9. E eu me prendia muito à primeira parte desse versículo, que dizia: a glória da segunda casa será maior do que a primeira. E eu focava nisso, que eu tinha que ter glória, glória, glória. Porque eu tive tantas glórias no mundo. Fui líder, fui chefe, fui isso, fui aquilo outro. Mas o segredo do versículo não era o primeiro. Claro que sim, hoje eu vivo uma glória plena. Hoje eu tenho paz. Hoje tenho lutas, mas tenho paz. Hoje eu deito a cabeça no meu travesseiro e posso dormir uma noite inteira. Sabe, tenho meu emprego, Deus restituiu minha família, Deus me deu uma nova profissão, a qual eu sempre quis. E já imaginava, sabe? Só que Deus me fez começar do zero. Porque toda a minha vida anteriormente era baseada numa mentira. Falsifiquei documentos no quartel, falsifiquei tantas coisas, menti descaradamente para conseguir certos empregos, para conquistar certas coisas. Deus me levou no zero de tudo. E do zero, Deus tem me levantado aos poucos. Claro que depende de mim, depende das minhas atitudes, depende de mim para que isso aconteça. Mas sim. E aí, só hoje eu consegui entender que Ageu 2:9 que Deus tinha dito para mim, ele não queria falar tanto, com tanta ênfase, no primeiro parte do versículo que diz: a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Diz o Senhor dos Exércitos. E aí entra a parte que Deus queria falar comigo e que eu nunca consegui entender. Porque, na verdade, eu nunca busquei paz na minha vida, eu sempre busquei guerra. E ali na segunda parte diz: e ali haverá paz. E eu quero dizer para você, meu irmão, meu amigo, minha amiga, você que tem problemas, como eu já tive, você que tem parente, amigos, não desiste deles não.
É possível. Mas ele depende de uma ajuda às vezes. Porque sozinho ele não consegue. Ninguém consegue sozinho. Eu não consegui sozinho. Deus enviou pessoas que me ajudaram. Da Deus Onipotente, do Maranatá, da Toca de Assis. É claro que eu tive que aceitar isso. Aceitar minha condição de vida. Tive que, mesmo envolto a toda aquela problemática, eu tive que, né, pela misericórdia de Deus, entender que só depende de mim para minha vida mudar. Só depende de mim, entre aspas, claro, né? Com a misericórdia, com a bênção de Deus. Mas o principal, peça fundamental nesse tabuleiro sou eu. E a jogada, o passo que eu der hoje, ele vai influenciar lá na frente. E quero te dizer mais. Você que hoje está de pé, irmão, nós plantamos muito vento lá atrás. Alguns já foram colhidos e outros ainda vão talvez ser colhidos por nós. Se liga nisso que eu vou te falar agora. Para cada uma semente plantada, não existe árvore frutífera que dê apenas um fruto. Então prepara o teu coração. Se prepara espiritualmente. Porque para cada uma semente que você plantou, vai vir a colheita. Se pega com Deus. Que Ele vai te dar sabedoria e discernimento. Para você poder fazer essa colheita e que ela seja menos dolorosa possível. Tá ok? Fica com Deus aí. Espero que meu testemunho de vida possa ajudar alguém. Tá bom? Muito obrigado por tudo. Deus abençoe e guarde a cada um de nós.